Elis Regina, como nossos pais. A música Como Nossos Pais, que fala sobre o conflito de gerações acentuado pela repressão da ditadura militar, foi composta na década de 70 por Belchior e imortalizada na voz de Elis Regina, tornando-se um dos maiores clássicos da música popular brasileira e aparece na revista Rolling Stone entre as 100 melhores músicas brasileiras da história. Bom, introduzindo o contexto por trás da música da Elis Regina, é importante lembrar também do período conturbado que o Brasil viveu durante os anos 70, que foi a ditadura militar, sendo uma forma de governo autoritário controlado exclusivamente por militares. E nesse primeiro período da ditadura, o governo ele negligenciou ou apenas tolerou, de uma certa forma, os protestos que vinham acontecendo no meio cultural, tendo muitas resistências por meio de letras musicais que criticavam a opressão, incentivando também as pessoas irem nas ruas protestarem, contestarem também o governo. E essa negligência, posteriormente, se transformou em ataques a manifestações ocorridas naquela época, principalmente pelos jovens estudantes, tendo em vista que eles lutaram muito pela reforma universitária, se integrando também de forma ativa em organizações de luta armada ou também militando de outras maneiras, tanto como poesias, como charges também, como já citado. E pegando um dado para comprovar isso, eles participavam tanto dessa luta que de 436 mortos e desaparecidos, 125 eram estudantes. E seguindo essa lógica, os problemas sociais, políticos e econômicos, eles não eram divulgados nas rádios, já que poderia prejudicar a imagem do governo e sendo dessa forma censuradas. Então, em televisões, em rádios, em qualquer tipo de comunicação, eles eram totalmente controlados, justamente para criar uma falsa impressão de que o governo estava bom, estava sem problemas sociais, sendo que, na verdade, por trás disso, tinham muitos problemas. E por isso que muitas pessoas, ainda hoje, têm a visão distorcida da ditadura militar, pensando que não existiam problemas sociais ou até mesmo que não existia uma ditadura militar. E durante aquela época, aumentou significativamente a desigualdade social, já que várias pessoas não tinham acesso a dados públicos também e a inflação estava muito alta. Dito o contexto histórico na qual se passa a música, partiremos para a canção e analisaremos sua função como crítica à juventude da época. A música começa em forma de conselho, ou seja, começa assim: Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. E Belchior ele começa a música nos dizendo que quer contar algo com base em sua experiência pessoal, ou seja, não no que ele estudou, mas como se fosse um conselho do que ele está dando, como se fosse um pai para o filho. Ou seja, ele valoriza mais o conhecimento escrito do que oral, tentando fazer uma crítica em relação a isso. Aí o texto continua: Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa. Então, aí ele dá dois conselhos para esse jovem que ele tá falando. Que apesar de tudo, viver a realidade é 1000 vezes melhor do que fantasiar uma vida que a gente criou na nossa cabeça. Ou seja, o amor é algo que faz parte dessa vida real e não algo que era para ser negligenciado. Bom, aí continua. Mas também sei que qualquer canto é melhor do que a vida de qualquer pessoa. No entanto, o compositor também lembra que o canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Ou seja, não sabemos se esse canto está se referindo à música ou a algum lugar, mas o significado independe disso. Ou seja, a vida das pessoas importa bem mais do que essa parte retratada. Aí continuando. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Ele está se referindo à época da ditadura, ou seja, uma violência que está em constante em todos os lugares possíveis. Ou seja, se a vida vale mais do que um canto, é preciso ter cautela para preservá-la, porque o perigo está por todos os lados nessa época. Continuando, a música diz: Eles venceram e o sinal está fechado para nós, que somos jovens. O eles, que está sendo dito na música, se refere aos militares, pais ou os mais conservadores, pois se trata de algo que fechou as portas para a juventude,
está se levando a entendermos que, na verdade, se trata de um jovem falando com outro jovem da mesma geração. Logo após, o texto fala que, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Falando sobre a música como nossos pais, Belchior comentou que a mesma é uma crítica à inércia da juventude, que parou de questionar e se acomodou. Esse trecho da música pode ser percebido como uma provocação para instigar o ouvinte a ir atrás do que é dele por direito. Ao mesmo tempo, pode ser entendido como uma crítica às censuras de coisas banais, como as reuniões nas ruas. Em seguida, a música fala: Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar para o sertão, pois vejo vir vindo no vento cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. O compositor Belchior nasceu em Sobral, município do interior do Ceará, e se mudou para o Sudeste em busca por melhores oportunidades de carreira. Sabemos que a repreensão durante a ditadura era maior nas grandes cidades, e muitas pessoas consideravam uma boa ideia voltar para o interior. No entanto, Belchior pensava diferente e mostrava através das músicas sua crença na mudança e esperança por dias melhores. Bom, continuando, a música diz: Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória. Essa lembrança é o quadro que mais dói, fazendo o ouvinte a voltar a questionar sobre a juventude. Resumindo em poucas palavras, o compositor nos diz que faz muito tempo que ninguém faz nada e estão acomodados em relembrar que os tempos em que a juventude se reunia é o que mais dói nele. Após isso, a música diz: Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Aqui chegamos à conclusão da música. Depois de tudo que foi dito e questionado, ele conclui que a juventude se tornou tudo aquilo que ela criticava. Juntando esse e o último parágrafo citado, podemos concluir que os jovens se reuniram, lutavam nas ruas, mas hoje já não lutam mais. Depois de tudo que fizeram, acabaram se acomodando e cedendo ao conformismo da geração anterior. Logo após, a música continua com: Nossos ídolos ainda são os mesmos, e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Com isso, podemos entender que, mesmo que os jovens digam que algo mudou, na verdade são só as mesmas coisas que aparecem disfarçadas de novidades. Sendo assim, o texto continua com: Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Mais uma vez, vemos o tom de conselho em que o autor reforça suas ideias, contra-argumenta e ressalta a necessidade de esperança. Após essa análise, finalizamos com esse trecho. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando o vil metal. Que dá a entender que o que incentivou o autor hoje está parado em casa. Talvez tenha se conformado com a situação atual ou até aprendeu a gostar dela. Já o vil metal é uma forma poética de se retratar o dinheiro. Podemos então entender que a música pede para que a juventude dê continuidade a seu papel de contestar e buscar renovação, seguindo os passos que foram deixados pela geração passada. Então é isso, esse é o nosso trabalho, muito obrigado pela atenção.